chegamos aqui para continuar cumprindo a nossa promessa de desvendar capítulo a capítulo o livro Código Limpo. E embora em várias vezes a gente já tenha falado que esse livro não é para iniciantes no mundo da programação, o capítulo de hoje foge à regra. Foge mesmo. Eu diria que ele é fundamental para já começar a carreira dev com uma visão de código legível. Estamos falando do capítulo 2, onde ele fala sobre nomes significativos. Então, seja você curioso, estudante, pleno ou sênior, fica com a gente que vamos apresentar os conceitos e muitos códigos de exemplo para tirar todas as suas dúvidas. Então seja bem-vindo ao Código Fonte TV e nessa série onde desvendamos o livro Código Limpo. E dessa vez a gente vai te mostrar algumas coisas lá no computador. Por questões didáticas, muitas vezes usamos exemplos em português, mas o fato é que o inglês é a língua padrão para os desenvolvedores. As linguagens, os projetos open source, libs, bibliotecas, tudo vai ter o inglês como padrão. Não importa se foi desenvolvido na China, na Índia ou no Brasil. Por isso não adianta ficar aqui tapando o sol com a peneira e mostrando exemplos como pega cliente ou pior ainda, aquele get endereço from CEP. Eu aposto que você já viu isso em algum lugar. Mas você não vai desistir desse vídeo só por causa disso, não é verdade? Eu prometo que com a nossa didática você vai entender tudinho. Nós podemos aproveitar e te dar um conselho sobre o inglês. Ele vai te ajudar a consumir, por exemplo, documentação, buscar soluções e até ler código dos outros e livros também. O próprio Código Limpo tem algumas falhas na tradução, na versão em português. E a versão Clean Code em inglês vai ser ótima para quem já tem o inglês fluente. Sem contar que o inglês abre portas para trabalhar em empresas no e do exterior, que estão em busca de desenvolvedores brasileiros. Para te ajudar nesse processo, nós trouxemos nesse vídeo o Cambly e temos o prazer de te apresentar uma novidade, as aulas em grupo, além do maior desconto que já vimos por lá com a Black Friday que já está rolando. Eu nunca tinha participado de nenhuma aula em grupo em inglês, nem online nem presencial, e achei muito bom. A professora já trouxe uma aula muito bem estruturada sobre negócios e me fez falar de assuntos que é do meu dia a dia, mas que normalmente eu não falo em inglês. Acabei aprendendo novas expressões e consolidando o meu vocabulário. E também achei muito legal que nas aulas em grupo você interage com pessoas do mundo todo ouvindo outros sotaques. E é perfeito para melhorar o inglês e se desenvolver, porque em trabalhos em empresas no exterior, por exemplo, você vai ter esse tipo de interação também. Speaking about companies that offer products and services, those are profit companies. What about some non-profit? In technology, we have some good samples for this kind of company. For me, it's Mozilla that develop the browser Firefox. It's a non-profit company. A lot of good projects come from Mozilla, such as Rust language. As aulas em grupo têm 1 hora de duração e temas pré-definidos. Daí você escolhe qual gostaria de participar. São no máximo 3 participantes para que todos possam se beneficiar ao máximo das aulas. Então aproveita para destravar o seu inglês. O desconto da Black Friday tem planos a partir de R$ 59,00 por mês para 1 hora de aula por semana. É só acessar o link que está na descrição. Já falamos no vídeo anterior que um código deve ser escrito para que outro ser humano seja capaz de entendê-lo. Ward Cunningham, co-criador da Extreme Program, disse: "Você sabe que está criando um código limpo quando cada rotina que você lê se mostra como que você esperava. Isso está diretamente ligado a como nomeamos nossas variáveis, métodos, classes e até mesmo arquivos e pastas de um projeto." Por isso, o segundo capítulo começa com use nomes que revelam seu propósito. Um nome deve responder às seguintes questões: por que ele existe? O que ele faz? Como é usado? Se esse nome precisar de um comentário, por exemplo, para identificá-lo, aí lascou. Definitivamente, ele não está sendo bem representado. Só com esse item nós já eliminamos aí os nomes como A, B, C, A1. Todos eles não dizem absolutamente nada sobre seu contexto e utilização, salvo raríssimos momentos como o padrão i, que pode ser usado em um for como iterador, por exemplo. Nesse momento, o contexto é tão específico que só de olharmos nós já conseguimos identificar a função dele. Então, o i está liberado. Só nesse caso. Outro ponto: evite informações erradas, dando pistas falsas do que o elemento pode ser. Por exemplo, chamando um grupo de contas de account list
Isso dá a entender que é uma lista de contas. Faça distinções significativas. Se os nomes precisam ser diferentes, então também devem ter significados diferentes. Ou seja, nada de Grade 1 e Grade 2 para identificar duas notas. Pense em algo como Grade First Test ou Grade Second Test. Termos muito comuns também não diferenciam o significado. Por exemplo, imagine os métodos getProducts, getProductInfo e getProductData. Produtos, informações de produtos e dados de produtos não nos dizem nada sobre o que esses métodos retornam. Use nomes pronunciáveis. Pode parecer aí um certo preciosismo, mas imagina discutir um método YOCF em uma reunião online. Ô, Gabriel, você finalizou o método YOCF? Olha, sem contar que isso também não diz absolutamente nada sobre o que ele faz ou significa. Sem dúvida, se trocarmos para Get Year of Company Foundation, vai ficar muito melhor para descobrirmos qual o ano de fundação de uma empresa. Outra regra é use nomes passíveis de busca. Isso vai facilitar no momento do desenvolvimento e principalmente da manutenção. Acho que podemos aliar a essa dica a utilização de constantes ao invés de números mágicos. E se ficou alguma dúvida aí, relaxa que nós vamos te explicar isso melhor através do código. Nomes de classes devem ser substantivos. Lembra das aulas do ensino fundamental? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao seu redor. Já os métodos e funções devem ser nomeados por verbos. Por isso, nomenclaturas como get, set, post, delete são tão comuns. Falando nisso, usar os padrões já conhecidos ou os que são utilizados dentro da empresa são sempre uma excelente forma de nomear os elementos. Uma vez que o padrão é adotado, utilize ele por todo o projeto. O que o livro cita como selecione uma palavra por conceito. Por exemplo, não faz sentido usarmos os termos controller e manager, mesmo que seja para classes diferentes. Sobre a criação de interfaces, é muito comum utilizarmos o i como um prefixo, mas o Código Limpo nos desencoraja dessa prática, explicando que o i pode ser uma distração ou, na pior das hipóteses, uma informação excessiva. Então, nesse caso, não pode usar o i. Existem ainda outras dicas bem simples, como não usar nomes engraçadinhos ou piadinhas, não fazer trocadilhos. Usar nomes baseados nas soluções. Quem vai ler o seu código no futuro também estará habituado a nomes relacionados a algoritmos, termos matemáticos, de informática e etc. Quando for preciso, adicione um prefixo com contexto que dê significado aos nomes. Por exemplo, state ou estado tem melhor significado quando acompanhado de campos que formam o endereço. Sozinho, ele pode ficar descontextualizado, por isso addr state pode ser utilizado, mas nunca adicione um contexto desnecessário. Que tal agora partimos para exemplos práticos de como melhorar a nossa nomenclatura no código? Então vamos começar com um exemplo bem tosquinho. A gente vai pegar uma data e vamos diminuir da data em que a gente começou a namorar, porque essa semana nós fizemos 25 anos juntos. E a gente vai mostrar como não fazer. 25 anos não, na verdade, como não fazer o código. O código. Então eu vou ter aqui uma variável primeiro, vou chamar de D. Eu tô aqui em TypeScript, tá? Mas dá para simular isso praticamente com qualquer linguagem. E aqui eu vou inicializar ela com uma data de hoje, tá? Aí eu vou precisar de uma outra data, que foi a data que a gente começou a namorar. E eu vou chamar ela aqui de namorados. Olha o nome, não está muito bom não. E vamos abrir aqui a data em que a gente começou a namorar. Ó. 1997, mês 11, dia 7. E a gente vai precisar saber a diferença em dias, né, que a gente tem aqui, que a gente está junto. Então eu vou chamar ela de dias. Aparentemente parece até um nome bom, né? É. Mas é dias de quê? Ela não tem contexto, ela não tem domínio, né? Então, isso também já não é um bom, um bom exemplo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse dia menos esse dia, né? Esse que é a ideia, ó. Peraí, opa. Namorados, certo? Só que esses são do tipo date, então a gente precisa, na verdade, pegar o valor. Eles aí são valores numéricos, a gente transforma ele em valor numérico. Aí é coisa que da própria linguagem, tá? E a gente precisa também, ele vai dar um número quebrado. Então a gente precisa colocar esse em número absoluto. Só que esses números vão voltar em milissegundos. Então a gente precisa, na verdade, transformar eles aqui em segundos, depois em minutos, depois em horas e aí dias. em dias.
eu vou fazer aqui um trunc no final, que ele corta o número que tiver quebrado. Vou colocar um console aqui, só para a gente ver. Eu coloco assim, ó, estamos juntos a e o número de dias. Vou chamar um terminal aqui para a gente ver isso rodando. Vou colocar aqui no Git Bash. E vou rodar pelo Dino Run Clean Code. Então tá aqui, ó, estamos juntos há 9.101 dias. Bom, funcionou, mas veja bem, olha só. Esse D aqui não tem muita representação. Imagina que se a gente não tivesse explicado absolutamente nada e você simplesmente caísse de paraquedas nesse código. Ficaria bem complicado de entender o que está fazendo cada coisa, né? Exato. O que está fazendo, ok, você até entenderia, mas levaria um tempo para conseguir compreender aqueles números mágicos, o que seria o D, o que seriam os namorados, quais dias são esses. Então, quando a gente fala de nome ruim, não é só aquelas variáveis que tem só uma letra, ou D1, D2, nada disso, tá? Também nomes que às vezes parecem representar alguma coisa, mas não representam, porque está fora de contexto, não tem o contexto. E como a Vanessa falou, esses números mágicos aqui também, que na verdade não tem explicação, você tem que raciocinar o que ele está fazendo ali, para você saber exatamente para que está sendo usado. E outra coisa que a gente já falou no vídeo, sobre português. Aqui a gente acabou colocando o nome das variáveis em português, o que a gente desencoraja. Obviamente, a gente faz isso para ensinar, mas na hora de você colocar a mão mesmo, tem que tentar sempre utilizar o inglês. Então vamos tentar refatorar agora com o Clean Code, usando nomes legais. Olha, aqui eu vou, em vez de D, que seria date ou data, né? Eu vou colocar como today. Aqui já fica autoexplicativo o que é essa variável. Essa aqui que a gente chama de namorados, eu vou chamar de relationship start, certo? Se a gente contextualizar demais também pode atrapalhar, porque eu posso colocar date of relationship start, quer dizer... Complica a leitura, né? E às vezes dá uma complexidade desnecessária. E aí eu posso colocar aqui, ó, relationship in days. Já diz um pouco o que essa variável está fazendo. Bom, se eu rodar, deu erro aqui porque... O dias. Vou trocar o dias. Funcionou. Mas ainda assim... Estamos ali com as variáveis já com os nomes legais, mas ainda temos os números mágicos. E essa função aqui também, ela tem que ir para um outro lugar, né? Eu acho que isso seria o ideal. Aqui a gente não está falando necessariamente disso, mas eu acho que vai nos ajudar aqui a compreender melhor. Porque a gente falou também de classes, métodos, né? Então, vamos transformar isso aqui num método de uma classe que faz diferenciação de datas, e aí a gente vai entender melhor o contexto. Então eu criei um outro arquivo, que vai ser uma classe só para fazer cálculos de diferenças de data. E como vai ser só uma classe de utilidade, assim, de utilitário, eu vou usar aqui uma classe abstrata. E olha o nome também, sucinto, né, com aquela regra de não usar verbo, nada disso, um substantivo. Então, até agora eu criei um método estático, e aí sim eu usei aquele get, vendo? Que são a ação, né, que eu estou utilizando, e ou você vendo também o nome do método, já dá para saber realmente que tipo de informação ele retorna. Nesse caso aqui dos parâmetros, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Eu usei aqui o date1, date2, porque é um cálculo que a gente está fazendo, né? Se fosse especificamente um tipo de data ou um outro, a gente até poderia renomear. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o date1 e o date2 mesmo. E eu tenho agora, então, a diferença em milissegundos dessas duas datas. É a mesma lógica que a gente utilizou antes. Só que ao invés da gente utilizar essa lógica aqui, na verdade, a gente vai utilizar essa lógica, né? Retornar isso aqui com as datas, a gente vai ter que tirar agora esses números mágicos daqui. Então eu vou transformar eles em atributos privados e estáticos também.
dentro da classe. Então, assim, não tem que ter nojinho de escrever o quanto precisar, desde que aquilo realmente tenha um valor, né? Não seja o frufru, né? Aqui nesse caso, eu vou dizer, ó, milissegundos em 1 segundo. Quantos tem? Tem lá 1000. Então, eu venho e substituo aqui, ó, por milissegundos in a second. E aí agora eu posso fazer isso para os outros números também. E agora é só substituir aqui. Fica mais legível, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos utilizar então esse carinha agora no nosso exemplo. Ao invés de a gente usar agora isso aqui, eu tenho que fazer um import, né? Certo? Aqui está no Dino, a gente tem que botar o TS aqui. E agora eu venho em Date Difference, Get Difference in a Day. Eu coloco o Today e o Relationship Start. Vamos ver se tudo vai rodar. Rodou, mas ainda faltou o Trunk. Eu acho que ele não funcionou. Assim, que o Trunk está só aqui, né? O Trunk tem que incorporar tudo aqui, ó. Vamos rodar. Beleza. Agora, com essa solução que a gente criou em dias, a gente até poderia estender as funcionalidades dessa classe com outras funcionalidades. Então, se eu colocar, por exemplo, eu quero ver em horas, eu posso colocar isso aqui e simplesmente tirar esse cálculo. Então, se eu quiser agora em minutos, eu posso tirar esse cálculo daqui. E se eu quiser em segundos, basta eu tirar esse cálculo aqui, ó. Então você vê que rapidamente, a gente eliminando esses números mágicos, a gente consegue reaproveitar muito mais fácil. Se a gente vier agora, estamos juntos há tantos dias, né? E eu vou fazer uma outra constante aqui em horas, por exemplo. Então, estamos juntos há 9.101 dias ou 218.442 horas. É isso aí. Então você vê que agora a gente, olhando o nosso código, fica mais simples realmente da gente entender o que ele está falando e o que ele está fazendo. Simplesmente fazendo essa mudança, né? Que pode ter aumentado até um pouco o código, mas o que importa, na verdade, é aumentar o entendimento. Assistindo o vídeo parece que é simples adotar todas as dicas, mas a verdade é que nomear elementos não é algo tão simples de fazer. Você já parou para pensar que durante as nossas vidas todas aí, por pouquíssimas vezes nós temos que dar nome a alguma coisa? Por isso, a única forma de ficar mais fácil é praticando.
Quanto mais codificar e ler códigos, mais habituado com os padrões você vai ficar e, consequentemente, será mais simples de utilizá-lo. Diz pra gente o que você tá achando dessa série e deixa suas dúvidas nos comentários. O like também é importante para que esse conteúdo chegue no maior número possível de devs. E a gente, no terceiro capítulo, vai ver sobre funções. Esse sim também vai gerar um mão no código bem interessante. Lembrando você que quer deixar o seu inglês afiado para não perder as oportunidades que surgirão na sua carreira, o link do Cambly com super desconto de 60% da Black Friday está aqui na descrição. São planos a partir de R$ 59,00 por mês para 1 hora de aula em grupo por semana. Muito em breve nós voltaremos com mais capítulos do Clean Code. E vamos te deixar aqui com uma citação do próprio livro para você refletir. Uma diferença entre o programador esperto e o programador profissional é que esse entende que a clareza é fundamental.